Olá, eu sou a Ana Carolina, fonoaudióloga na Nasce Criança e vim falar um pouquinho sobre dificuldades alimentares. Então, as dificuldades alimentares é um termo guarda-chuva que abrange questões como seletividade alimentar, recusa e aversão alimentar. Os profissionais que trabalham com isso são os profissionais que se especializam e atuam nessa área relacionada à alimentação. Aqui no Brasil é muito comum o fonoaudiólogo ser o profissional responsável por essas questões e o terapeuta ocupacional e a nutricionista, né? Fora do país, nos Estados Unidos, Canadá e outros lugares, o psicólogo também é um dos profissionais que atua muito nessas questões. E fora eles até têm um termo que é feeding therapist, terapeutas de alimentação. Se tu tem relação com essa área e tu estuda e se aprofunda nesse tema, tu pode trabalhar nessa área, né? Por que é importante falar sobre esse tema? 20 a 35% das crianças com desenvolvimento típico, normal, que a gente fala, podem apresentar dificuldades alimentares. E as outras crianças que têm atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, tem alguma questão genética, neurológica, entre outras questões médicas complexas, até 80% dessas crianças podem apresentar dificuldades alimentares. Então, a dificuldade de se alimentar vai muito além do não conseguir comer, né? É uma questão biopsicossocial. Por quê? Porque o se alimentar, o aprender a comer e se alimentar e se nutrir, é baseado nas experiências que a gente tem. Então, muitas vezes, as experiências ruins ou as experiências negativas que acontecem com o bebezinho desde o seu nascimento podem influenciar em como ele vai entender a alimentação, né? Como ele vai entender essa relação com o alimento e o momento de se alimentar. É muito comum nessas crianças elas apresentarem um repertório muito pequeno de alimentos. Eles vão apresentar um certo medo de experimentar texturas e consistências novas ou um alimento novo. Os pais relatam muito que esse momento de alimentação é um momento estressante, de muita briga, que não é fácil, tem que estar sempre forçando, insistindo. Algumas dessas crianças não vão nem expressar essa vontade de comer, né? Essa vontade de estar se alimentando, não vão pedir. E tem outras até que, se você não der o que eles gostam, eles podem passar uma tarde inteira. Não adianta que nem dizem, né? Deixa a criança com fome que ela vai comer. A criança que apresenta recusa e aversão, ela não vai. Ela vai passar a tarde inteira, a noite inteira, e se não for dado aquilo que ela aceita, ela vai ficar sem se alimentar. Muitas vezes existe uma questão sensorial envolvida e o profissional mais indicado para fazer uma avaliação bem minuciosa e adequada do sensorial é o terapeuta ocupacional. Quem são essas crianças com questões sensoriais? São crianças que não gostam de encostar na comida, não gostam de brincar na areia, não gostam de pôr o pé na grama, não gostam daquelas melecas, né? Essas crianças podem ter uma questão sensorial mais sensível ou diferente e aí elas trazem isso para a alimentação também. Quem é o profissional que pode fazer o diagnóstico, né, dessas dificuldades alimentares? Então, aqui no Brasil é mais o fonoaudiólogo, mas existem nutricionistas e terapeutas ocupacionais que se estudaram e especializaram nesse assunto, vão poder fazer também esse diagnóstico, né? Quais são as causas, então? As causas podem ser inúmeras, né? Então ela pode ser orgânica, mecânica, sensorial, e a gente vai ter que ter uma avaliação para conseguir entender por que essa criança não está aceitando comer, até comportamental, né? Como que a gente pode prevenir essas dificuldades alimentares? Uma das coisas que a gente pode fazer é ter uma introdução alimentar bem adequada. Antes da introdução ainda os momentos de mamadas, os momentos de alimentação do bebê, que seriam, né, as mamadas ou a mamadeira, ser feito com segurança e com prazer. Isso vai garantir que ele vai ter uma boa experiência com a alimentação para a introdução alimentar. E a introdução alimentar ser feita adequadamente. Eu não vou me estender na introdução porque a gente tem vídeos já muito bons feitos pelas nutricionistas aqui do Nasce Criança no perfil da Nasce, explicando como é uma introdução que tu coloca o bebê e a criança como protagonista e dando autonomia para que ele experimente tudo isso, né? E isso vai, com certeza, prevenir que ele tenha uma dificuldade alimentar mais na frente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar perguntas aqui no perfil da Nasce, que a gente vai responder mais um pouquinho sobre isso.